Olá, amados, a paz de Arrucho. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Ana Paula Valadão, né? Vamos lá. Gente, agora tá dando certo aqui. Acho que foi alguma coisa aqui que eu mexi e que tá ficando legal agora. Que maravilha, hein? Então vamos lá. Que rege o universo imutável. Não tem problema não, vai lá no Google, coloca lá versículo finanças, você vai achar um monte para você decorar. Tá com problema aí de amargura. Ai, Senhor, tô magoado com meu irmão. Senhor, não acredito que ele fez isso comigo. Pai, perdoa-lhes, meu Pai. Né? Como que Jesus fez ali na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você vai encontrar a sentença escrita para todo inimigo que você estiver enfrentando. Todo inimigo que você enfrentar, seja na sua dimensão mais baixa, seja mais alta, seja nos noticiários da televisão, você vai encontrar a sentença escrita para ser declarada a nível nacional. Você vai encontrar e você vai dizer assim: o quê? Do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é o Rio de Janeiro, do Senhor é Niterói e tudo que nela há. Por isso que o pastor Felipe vai lá conversar com o proprietário do imóvel, porque esse lugar aqui não é de dono humano nenhum. Esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Ele é o dono de todos os imóveis de Niterói e de Rio de Janeiro e do Brasil. Oi, como é que é? É sério mesmo isso, é? Ele mesmo disse, amados, olha só, ele disse que ele é o dono. Ele é o dono de todos os imóveis. Olha o que a Arrucho disse aqui, veja bem. Veja bem o que a Arrucho disse. Ó. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Palavras de Arrucho. Bora, filho. Tá ferro. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Veja bem, Mateus 8:20. Mateus 8:20. Olha o que Arrucho disse aqui, amado, em Mateus 8:20. Olha, vamos 18. Quando Arrucho viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Arrucho respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então vocês vejam bem que ele disse, não tem onde reclinar a cabeça. Vamos ver aqui Mateus 8:20 para ver como é que está aqui. Aí Ana Paula Valadão disse que Jesus é o dono de todos os imóveis do Rio de Janeiro. Né? Mateus 8:20. Pensando que a gente vai ler aqui de novo. Peraí, 8:20. A gente vai ler aqui de novo. Eu faço questão de ler de novo Hebreus. Que ele não entrou em templo feito por mãos humanas. Então, como é que esse imóvel é dele, o templo físico, se ele não entrou em templo? As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Ó. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ó.
onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então vocês vejam bem. O que é reclinar a cabeça? Não tem onde descansar. E nem casa ele tinha. Foi o que ele quis dizer. Não tem onde reclinar a cabeça, o quê? Não tem um lugar fixo para morar, que é dele. É isso que ele disse. Mas ela aqui está dizendo, né, que os imóveis do Rio de Janeiro são todos de Jesus. E sendo que a Rússia disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Então vocês vejam bem. Aí aqui, vamos botar aqui Hebreus. Vocês vejam bem como é que são as coisas. Hebreus 9. 24. Faço questão. E a Rússia não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a copa do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Yahweh para pedir nosso favor. Santuário, santuário, no lugar santo, ou seja, num templo. Então vocês estão vendo que ela diz que tudo isso todos os imóveis do Rio de Janeiro é de Yahusha. É de Jesus, né? Porque de Yahusha não, porque ele disse que ele não tinha de onde reclinar a cabeça. Então vocês vejam bem, que não bate com o que está na escritura, com o que Yahusha falou. Eu estou lá nos Estados Unidos rompendo algo novo. Não vou gastar tempo para dizer para vocês não, mas eu fico marchando lá. Do Senhor ao sul da Flórida e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam, do Senhor aos Estados Unidos, ele é o rei das nações. Você tem a sentença escrita e é isso que você deve declarar, porque é esse o cântico que tem poder. Esse é o cântico que é uma arma de guerra. Veja, mas ela está falando tudo físico, amados. Ela está falando tudo físico, marchando físico, como uma vez ela fez um culto de marchar, marcha, não sei o quer ver, só uma coisa, tudo físico. Declarar tudo no físico, sendo que no espírito não tem nada disso, olha. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui. Botar aqui no YouTube. Botar aqui Ana Paula Valadão marchando, quer ver? Culto Ana Paula. Ô meu pai. Valadão marchando. É porque tem um que... Deixa eu botar aqui no... Botar aqui um que eu... Ana Paula adorando Mitra. Deixa eu botar aqui. Ana Paula Valadão. Verdade oculta. Deixa eu ver aqui. Ana Paula apela Mitra. Vamos ver. You will love the Lord thy God with all your... Continuar assistindo aí, amada? Vamos. Vamos ver então esse exército do céu, o que vai dar. Olha só. Fala essas palavras, daqui a pouco fala palavrão sem querer. Olha lá, ensinando o povo a adorar tudo no físico. Os espíritos malignos, amada, é um tipo de visão equivocada do processo de luz. São as entidades, né? Sim. Os seres extradimensionais, ou os demônios, não espírito maligno. Porque aí é Babel, cara, aí só tem confusão. Então quando eles falam em espírito aí, uma hora eles estão falando do entendimento, que não é o entendimento que está na escritura, é o deles, e outra hora estão falando de entidades, né? Certo. De seres, entidades, né? O sistema emocional descontrolado. Em nome de Jesus. Mas eu pergunto quem aí não está com o sistema emocional descontrolado? Isso é normal, cara? Não é normal. Tá tudo ruim, né? Pânico da insônia. Em nome de Jesus. A
agora nós damos um comando. Levanta sua espada, Vai dar um comando agora. para atirar contra esse espírito. Atire! Atire! Ah, loucura, em cara. nome de Jesus. Atira contra o espírito, cara, é muita É muita insanidade. loucura. Você sabe, mulher, está acontecendo uma revolução no mundo espiritual agora. Tá acontecendo a revolução no mundo espiritual agora porque ela tá falando. E o que é o mundo espiritual? Ali é uma historinha na cabeça dela. Ela tá Então visualizando. vocês vejam, eu vou deixar esse link na descrição, amados. Ai, tomara que eu não esqueça, né? Tomara que eu não esqueça, porque eu tô gravando vídeos bem antecipados, né? O problema é esse. Mas eu vou fazer o possível para colocar esse link na descrição. Então vocês vejam bem uma coisa, amados. Vocês vejam que isso aqui tudo é físico, olha. Eles botam o físico para combater o espírito. Vocês vejam que realmente é uma insanidade mesmo, olha só. Vai na Ó. mente assim, na imaginação e fala. Para a terra, para aprisionar as mulheres. Essa mulher fala palavrão, quase ela fala os palavrões. Oh, para não ser a mulher virtuosa. Em nome de Jesus agora. Então vocês vejam bem, né? E tem outros aqui também que mostram a Ana Paula também fazendo, ó. Vamos ver aqui. Vai. Então eles ficam ali marchando ali, fica uma música que é loop, ó. Isso é psicológico, esse loop aí é repetição, ó. Olha lá, ó. Aqui é a Ana Paula. Mulheres, É. você que tem um marido não crente. A música que fica no fundo é um mantra, né? Ela é um loop, ela fica repetindo. Isso é processo de poder psicológico, É de verdade. alienação. É hipnose. Aí vai Vocês vejam que foi o que eu falei num dos vídeos anteriores, né? Que a Ana Paula falou da música, e aí eu coloquei até o vídeo da Débora falando da música. Vocês vejam que realmente a música é para isso mesmo, é um mantra. Realmente é isso, é para mexer com o emocional da pessoa. E você veja que aqui tá tudo, o pessoal fazendo coisas físicas, passando pro espírito, mas não existe, amados, porque o que é físico, o que é espírito é espírito. Não tem como se passar o físico pro espírito, não tem como se passar o espírito pro físico. Então vocês vejam bem. repetindo aquela música ali. Isso aí você está ouvindo aqui dessa altura, Amara, mas isso lá certamente está muito alto. Deve estar muito alto. Muito alto. Pelo meu procedimento. Ah, mas é por isso que tem muita gente meio maluco mesmo, que sai daí com isso Não. na cabeça. Amada, eu quero Sai da fazer- rua falando, eu sou mulher de Deus, eu sou mulher guerreira, eu sou Fala mulher no- vitoriosa. Vocês vejam que ela até botou uma roupa aqui do exército, uma coisa assim, sabe? Uma coisa assim, tipo, como se fosse uma coisa espiritual, mas não é, porque isso aqui tudo é físico. Essa marcha aqui, ó, ela tá marchando físico. Tudo é físico. Né? Não tem nada no espírito. no trem. Amada, a gente precisa, minha rica, juntos, nós dois ir numa casa de saneamento. Olha aqui. Vocês vejam que é tudo muito bem planejado. Isso aqui é estrela, ó, que é refã, que é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontas. A estrela de refã. De 6 pontas, que isso aqui é o próprio Terron, que eles botam assim. Por quê? Porque é a marca de Terron, é o pentagrama, é o hexagrama. Aqui não é o hexagrama aquele assim, ó, né? A estrela de Davi. Mas vocês vejam que tem 6 pontas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontas, tá? E vocês vejam que aqui, isso aqui é como se fosse o sol, e realmente é o que eles adoram, Mitra, o deus sol. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? E sendo que estrela, na verdade, não tem ponta. Então, eu vou colocar esse link na descrição, tá? Tem que guardar aqui bem para não esquecer. Para colocar esse link na descrição para vocês. Então, vamos lá. Vamos aqui continuar. Vamos aqui, então, continuar. Vocês vejam que tudo que ela está falando aí é físico. Não tem nada no espírito aqui. É atos físicos. E não tem como a gente fazer nada no espírito com atos físicos. O espírito a gente faz no espírito, a gente orar no espírito. Então o espírito a gente ora no entendimento, no espírito, não tem nada físico. É a sentença escrita. Você não precisa cantar da sua própria palavra, mas a palavra do Eterno. A palavra que disse, haja, e tudo veio a existir. A palavra que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra é poderosa.
Eu quero terminar. Tá, mas quem é essa palavra? A palavra que ela está falando é a Bíblia. Só que a palavra é Yahushua, não é a Bíblia. A palavra é Yahushua, mas ela está falando o livro da lei, não sei o quê, para poder conhecer o livro da lei. Ou seja, aí ela está falando que a palavra é a Bíblia. Só que não é, a palavra é Yahushua. Então vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Mostrando para vocês uma notícia que saiu nos Estados Unidos, mas eu achei em português para vocês. Ultra Music Festival. Não sei quem já viu falar desse Bayfront Park lá em Miami. E era um festival que há 18 anos acontecia lá. Quer saber de perdição? Pior do que Rock in Rio. Era assim um portal das drogas, das perversões sexuais. Eles chamam ainda a Flórida de latrina do mundo. Porque as pessoas vão para lá para fazer o que não tem coragem de fazer na sua cidade, na sua nação. Mas eu quero te dizer que nesse Bayfront Park aconteceu um ajuntamento do povo de Deus. Presta atenção aqui. Não sei se vocês conhecem o Marcos Brunet. Ele é missionário brasileiro na Argentina e tem sido cantor, né, em espanhol. E o pastor Felipe está dizendo aqui que é irmão do Tiago, que vem muito aqui nessa igreja. Gente, o Marcos tem um coração impressionante, uma visão profética impressionante. Ele e o Ministério Toma Tu Lugar convidaram a mim e a outros ministros para fazermos esse ajuntamento. Todo mundo se doando, mas eles pagaram do próprio bolso, porque eles investiram nessa visão. Eles falaram, nós vamos levantar um altar, nós vamos derramar ali no altar nossa oferta. E sabe o que eles fizeram, Mariana? O ministério deles, a banda deles, não subiu no altar. Eles bancaram tudo, deram da poupança para casa própria, fizeram esse sacrifício, porque eles acreditavam no poder dessa adoração. E ali nós estávamos, e quando foi poucos meses depois daquele ajuntamento, daquela adoração que aconteceu no Bayfront Park, enquanto a gente declarava Jesus, 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 a América adora Jesus, cantamos em português, cantamos em espanhol, we sang in English, nós profetizamos, foi poderosíssimo. A prefeitura de Miami se reúne e vota que o Festival Ultra não vai mais acontecer em Miami. Você vê, sacrifício, fizeram sacrifício, né? E tal, ou seja, ela tá falando isso assim pra pessoa sacrificar, dando dízimos e ofertas, tipo assim, entendeu? Então, Deus vai abençoar fazendo essas coisas, né? E sendo que o sacrifício aceitável a Yahweh é quando a gente ajuda o próximo. Então, vocês vejam que não tem nada da Escritura, tá tudo ao contrário do que está na Escritura, do que Yahushua nos ensinou, segundo o que ele veio revelar do Pai, né? Você veja que não bate. Meu Deus! Sabe o que é movimentar financeiramente uma cidade? Com turismo, com os gastos que os turistas traziam, dias e dias. Os pais ficavam sem notícia dos filhos por mais de 15 dias. Quantas consequências para o futuro, para o destino dessas pessoas. Vocês conhecem muito bem disso aqui por causa do carnaval, por causa do Rock in Rio. Eu quero desafiar vocês. Cante mais alto. Dá o tom pra mim aí. Vamos ficar de pé? Você, aí no seu lugar, levante a sua mão direita, como quem carrega uma espada. Feche os seus olhos e comece. Vocês vejam que ela tudo tem que falar no físico. Você vão ficar de pé, você levanta sua mão direita como uma espada, como segurando uma espada. Aí vem, né, os músicos para poder tocar a música, para mexer no emocional da pessoa, né? Vocês vejam que é tudo físico, não tem nada no espírito aqui, ó. Você, aí no seu lugar, levante a sua mão direita, como quem carrega uma espada. Feche os seus olhos e comece a dizer, Senhor, me perdoa se eu abandonei a minha posição de guerreiro. Veja bem, feche os seus olhos, sendo que Yahushua disse vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. O que é isso? Você está com os olhos atentos a tudo, tá certo? Mas isso ele está falando no espírito. Vigiai não é fechar o olho para orar. É vigiar e orar no entendimento. Tá com o olho aberto, ninguém precisa saber que você está orando. Mas é você estar com o olho aberto e estar falando com o Pai no entendimento.
Mas aqui ela mandou fechar os olhos. Hã? Quer ver uma coisa, amados? Vamos ver aqui, ó. Feche os seus olhos para orar. Vamos ver aqui. Feche seus olhos para orar. Orar. Bíblia. Ela diz que tem que pesquisar muito, né? Que a pessoa tem que estar sempre orando, sempre decorando versículo e tal. Você vê que ela falou em decorar versículo, né? Se você está assim, tipo, angustiado, você vai no Google, vê sobre versículo sobre angústia, versículo sobre finança, versículo sobre não sei o quê. Ou seja, ela não diz assim para a pessoa pegar e ler a escritura, mas ler versículos sobre determinados assuntos. Para quê? Para a pessoa ficar presa no engano da religião. Veja bem. Veja bem, olha aqui. Eu botei que feche seus olhos para orar. Bíblia. A oração que Deus reprova. Ó. Vamos ver aqui isso aqui. O que está escrito aqui? Gospel, prima. Oração que Deus reprova. Vamos lá, ó. O fariseu, ó. Publicano e o fariseu. Poxa, tá difícil. Se eu orar no monte, Deus me ouve. Eu devorar de joelhos ou em pé. E devorar de olhos fechados ou abertos. Eu devorar. Ai. Não quero. Ou eu devorar em voz alta ou apenas sussurrando. Olha só, nenhum desses... Ih, gente, vou sair. Que já começou, né? Olha aqui. Deixa eu ver. Ó. Ou apenas sussurrando. Nem sussurrando, a gente tem que orar no entendimento. Falar com Deus não é tão complicado assim. É a coisa mais simples do mundo. O próprio Jesus orientou seus discípulos em respeito à oração. Mas algumas pessoas parecem desconhecer o que Jesus explicou sobre a oração. Vamos ver. Algumas defendem que para que haja uma eficácia na oração, elas devem subir aos montes, pois ficariam mais perto de Deus. Olha só que absurdo. Outros afirmam que a oração tem que ser em voz alta para que o inferno ouça quando elas estiverem falando com Deus. Risos. Isso é absurdo, né? Desculpem a minha risada, é que eu não quero que o inferno ouça minha oração, afinal de contas, minha oração está dirigida para Deus, os céus. A Bíblia mostra que o povo erra por falta de conhecimento. De fato, muitas pessoas estão equivocadas sobre oração, adoração e criam suas próprias regras e macetes para serem ouvidas e serem respondidas. Oséias 4:6. Jesus mostra que é muito simples orar, veja. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a sua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, aqui ele está falando no Espírito. Entra no teu aposento, no teu quarto, entra no teu entendimento, no pensamento. Fecha a porta, fecha a boca. E ora ao Pai em secreto, ou seja, no pensamento. Se tem algum lugar que Jesus aponta como especial para uma comunhão ou um momento de oração a sós com Deus, esse lugar é o nosso quarto. Aqui ele está falando nosso quarto, mas ele que vai falar físico. Por quê? Porque ele está preso na religião. Ele não conhece do Espírito. Então vocês vejam bem. Ó, sem esquecer de fechar a porta. Ele está falando no físico. Amados, e a Ruth estava falando no Espírito. Ele deu o exemplo físico para falar no Espírito. Ou seja, o quarto é no entendimento e fechar a porta e fechar a boca. Se tem um volume para a nossa oração, Jesus aponta como em secreto, ou seja, apenas em pensamento. Mas aqui ele está falando físico aqui no pensamento. Viu só? Bem diferente quando estamos acostumados a ver nos dias atuais. Pessoas que fazem questão de serem vistos orando, alguns falam palavras bonitas e até desconhecidas para sobressair sobre os demais. Lucas 18, 9 a 14. Tá? Então vocês vejam que aqui ele está falando físico e aqui ele está falando pensamento. No secreto ele falando pensamento, mas o quarto é no entendimento, que é um lugar íntimo, nosso entendimento com o Pai no Espírito. E fechar a porta é fechar a boca.
A boca física, falar somente com o pensamento. É essa que é a oração. Vamos ver aqui Lucas 18, do 9 ao 14, para ver o que está escrito aqui. Lucas 18. Alguns confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, e Arrujo contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você vê que é tudo atos físicos, práticas religiosas. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, qual homem? O publicano, e não o outro fariseu, que era o religioso, foi para casa justificado diante de Yahweh, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então vocês vejam bem, ele aqui, ele não foi justificado porque jejum 2 vezes a semana. Não é isso que justifica ninguém. Então vocês vejam bem. O que justifica é o que? A pessoa reconheceu o seu erro. Olha, o publicano disse: Yahweh, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então vocês vejam bem. Vamos continuar aqui. Ó, o texto de Mateus 6,6. Gente, é muito chato isso. Tá, é porque eu estou clicando ali, tá? Ó, o texto de Mateus 6,6 e o seu contexto atinge diretamente os fariseus hipócritas que adoravam orar em praça pública, aos berros, gritando muito alto para serem vistos. Sim, mas aqui ele está falando de quem? Dos líderes religiosos. Se eu orar no monte, Deus me ouve, eu não sou contra orações em monte. O próprio Yahushua disse: nem mais em monte, nem em templo, Jerusalém, mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Então vocês vejam que ele foge do que está na escritura, do que Yahushua ensinou. Veja, pois já fui algumas vezes, o que sou contra é quando achamos que o segredo está no monte. Na realidade, Deus te ouve no monte. Deus te ouve em casa, no trabalho, Deus te ouve quando lavas a louça, Deus te ouve quando varre a casa, quando dirige o teu carro. Deus procura os verdadeiros adoradores. E isso, os verdadeiros adoradores, mas quem são esses verdadeiros adoradores? Os que adoram em espírito e em verdade, ou seja, o que adora em espírito e em verdade é aquele que não vai mais a um templo físico, não vai mais ao monte, mas passa a ser o templo. Aonde você estiver, se a tua adoração for sincera diante de teu Deus, ele receberá, ele te ouvirá, ele te responderá. A mulher samaritana também tinha essa dúvida: onde adorar o Senhor? Se no monte ou no templo? Veja o que Jesus mostrou à mulher em João 4, 20 a 24. Então, ele disse: nem em monte, nem mais em templos. Né? Então, vocês vejam, tá aqui, ó. João 4, faço questão, João 4, do 20 ao 24, né? Peraí, gente. João 4, do 20 ao 24. Disse, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Ela disse para quem? Para Yahushua. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, Jerusalém, monte. Jerusalém, templo. Estou falando templo. E Yahushua declarou, né? Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, em templo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Yahushua, que aqui está do judeu, mas é de Yahushua. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai que em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores só adorem em espírito e em verdade. Então vocês vejam bem. Tá? Então, aqui, ó. Eu devorar de joelhos em pé. Há um louvor antigo cantado por Luís de Carvalho que a letra diz: de joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Tudo ato físico.
Orar de joelho? Isso é ato físico. O Pai não quer nada físico, Ele quer que a gente ore no entendimento. Ninguém precisa saber quando a gente está orando. Mas se buscamos na Bíblia algum texto que diga que a oração deve ser de joelhos, não encontraremos. Veja bem. É verdade que muitos textos mostram servos com seus joelhos dobrados em oração. O que a Bíblia mostra claramente é a comunhão e sinceridade e que devemos orar diariamente a Yahweh. A pergunta é, de joelhos ou em pé? Eu diria, se você pode dobrar seus joelhos, faça isso agora. Mas se o lugar não é propício a orar de joelhos, ore em pé mesmo, garanta você. Se for sincera a sua oração, Deus receberá e te responderá. Amados, não é nem de joelho porque é ato físico, mas é no espírito, no entendimento. Eu devo orar de joelhos fechados? Eu devo orar de olhos fechados ou abertos? Por que fechamos os olhos? Se Yahushua olhava aos céus, olha, por que fechamos os olhos se Yahushua olhava aos céus? Quando levantava sua voz em oração. João 11:41, João 17:1. É verdade, ó. João 11:41, vamos lá. João 11:41. Então tiraram a pedra, e Yahushua olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E agora aqui, João 17. Depois de dizer isso, Yahushua orou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Então vocês vejam bem, mas ele olhou para cima e orava no espírito, no entendimento. Que foi assim que ele ensinou. É verdade que vemos alguns textos que Yahushua não fechava os seus olhos em oração, mas por que temos que fechar temos que fechar os meus olhos quando oramos? Mais uma vez eu repito o que falei sobre a oração de joelhos. Se você pode fechar os olhos, por que não fazer? Ora, gente, o próprio Yahushua disse, vigiai e orai. Começaram os cachorros, amados, não reparem. Veja. E orai. Bíblia. Mateus 26:41. Ó, Mateus 26:41. Vamos lá. Todo dia é isso, amados. Todo dia esses cachorros ficam latindo. Me dá uma pena desses bichos. Ó. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, vigia o quê? Está de olhos abertos. Tanto que ele orava de olhos abertos. Tudo que ele mandou a gente fazer, ele fazia. Então vocês vejam bem, que não está batendo com o que está aqui. Né? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Fechamos os olhos para que nada nos distraia enquanto estamos em oração. Mas há situações que não podemos fechar os olhos. Exemplo, o motorista em uma estrada resolve orar. Como ele vai fechar os olhos? O simples fato de fechar os olhos é que nada tire nossa atenção. Vocês vejam que está fora do que está na escritura, do que Yahushua ensinou. Outro dia resolvi aplicar a minha oração todos os dias quando ia pegar o ônibus no ponto. Muitas vezes eu saía de estrada e afora falando com Deus. Claro, eu andava de olhos abertos, mas orando. Creio que a maior motivação de oração tem que vir de nosso interior. Nesses momentos, quando não se pode fechar literalmente os olhos, aplicamos o texto de Mateus 26:41. Vigiai e orai, aqui, ó. Para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Aqui ele falou, que a gente leu. Só, amados, que vigiai e orai, porque ele falou, é orar de olhos abertos. Tanto que ele orava de olhos abertos. Vocês vejam bem, eu devo orar em alta voz ou apenas sussurrando? Se eu estiver a sós com Deus dentro do meu quarto, dentro do que Jesus ensinou em Mateus 6,6, não há motivo algum para orar em voz alta. Mas se alguém pede que oremos por ela, ou fomos direcionados a orarmos em coletivo, olha só, totalmente errado, ó. Ou fazemos sem nenhum constrangimento. Mas uma vez repito, a oração que Deus ouve é aquela que vem da alma, em espírito e em verdade. Olha, o que está escrito na escritura, amados, é que nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros. Veja, orai uns pelos outros. Bíblia.
Tiago 5, 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros para que não seja... Aqui, 16. Aqui, ó. Olha. Tiago 5,16, olha. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Orai uns pelos outros. Não é orai uns com os outros. Orai, ó, vamos botar aqui, ó. Orai uns com os outros, para ver, ó. Peraí. Uns pelos outros. Orai uns. Orai coletivo. Todos. Orai coletivo. Coletivamente. Bíblia. Você vê que na escritura diz orai uns pelos outros e não orai uns com os outros, não, orai uns pelos outros, ou seja, a gente orar pelos outros, no entendimento, não é orar com as pessoas. Olha, 1 Tessalonicenses, ó, orai constantemente, veja bem, 1 Tessalonicenses 5, ó, gente, desculpa esse 1 Tessalonicenses 5, olha. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo. 5, 17. 5, 17. Vamos lá. Já passou até demais. Peraí, amados. Vou encerrar já, tá? Olha aqui, ó. Orem continuamente. Mas ele falou, orem continuamente. Não é orar todo mundo junto, é orar continuamente, mas no secreto. Efésios 6,18, orar no Espírito. Veja bem, orar no Espírito em todas as circunstâncias, orar no Espírito, no entendimento. Veja, orando sem cessar, ó. Olha, Mateus 26:41, como a gente já viu, tá? Então, vocês orar sem cessar. Mano, tá falando que é orar coletivamente, ó. A execução do propósito divino da redenção, tanto nós como indivíduos, quanto para a igreja coletivamente. Não está escrito isso, não tem respaldo na escritura de você orar coletivamente, todo mundo junto. É orar no entendimento, no espírito, é orar uns pelos outros e não uns com os outros. É diferente, tá certo? Foge aqui, tá fugindo do que está na escritura, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Cadê? Ó, o que fazemos se não... Ó, cadê? Qual o interesse de mostrarmos que somos homens e mulheres de oração? Já vi diversas fotos de pessoas que fez selfie, não sei o quê, papá. Aí eu não vou ler mais tudo, não vou ler mais não, tá, Matos? Que a gente já tá vendo aqui que isso aqui tá fora do que tá na escritura, tá? Tá fora do que tá na escritura, então, né, não tem como. Peraí, deixa eu fechar aqui. Então vocês vejam que está totalmente fora do que está na escritura. A escritura não diz para a gente orar, fazer isso aqui que ela está fazendo. Todo mundo levantar a mão direita como se fosse uma espada, coisa física, e orar todo mundo junto. O que a escritura nos ensina é que nós temos que orar uns pelos outros no espírito, no entendimento. E não orar uns com os outros, tá? Se eu nem sabia que eu era guerreiro, Senhor, Tu tens uma canção poderosa para colocar na minha boca. Senhor, Tu tens essa arma de guerra para me dar lá na minha casa, quando os demônios começam a incitar uns contra os outros. Senhor, lá no meu trabalho, lá na minha escola, Senhor, na minha universidade, naquele campus, onde tantas opressões demoníacas têm cativado pessoas, atraído pessoas, seduzido pessoas. Senhor, me dá uma espada afiada, que eu possa cantar que aquele lugar é do Senhor, que eu possa cantar, Senhor, mais alto do que os ruídos ao meu redor. Aí vocês vejam, ela tá falando aquele lugar do Senhor, né? Mas esse aquele lugar do Senhor é o quê? É as pessoas irem pro templo, né? Pra religião. É isso que ela tá falando. Você entra numa dimensão diferente. Às vezes você entra num lugar onde todo mundo é ateu. De repente você começa a ouvir os sussurros do inimigo, questionando a sua fé. Até você começa a ficar abalado. Saiba que esses pensamentos são demoníacos. Então é melhor você desembanhar a sua espada e começar a declarar a sentença escrita contra esses demônios. Às vezes você chega num bairro ou numa região e já começa
de você, de se banhar. Então, aí vocês vejam que tudo isso que ela está falando são atos físicos, tá certo, amados? Não tem nada aqui de espiritual, né? Eu vou ver outra pregação dela aqui, né? Vou ver outra, vou gravar outra dela e vou gravar outra também. Vou ver também do André Valadão, vou ver do Márcio Valadão, que é o pai dela, entendeu? Da família Valadão, tá certo? Para vocês verem que todos eles enganam, tá, amados? Então, desculpa aí o vídeo ter passado do horário, né? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe e se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, tá certo, amados? Sejam bem-vindos à família e que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.